Tá quente? Tá não, vai dar certinho. Tô aqui na praça. Como é que é? Eu esqueci que eu tô com. Mas. Praça da Pedro Neiva de Santana. Eu fiz um. Eu tava gravando na academia. O início. Tá, o início foi bom. Porém. Depois do que? No segundo exercício, eu fiz o supino inclinado no Smith. Aí no segundo exercício, com o supino inclinado com halter, eu não gravou. Tipo, gravou, mas não pegou o áudio. Não pegou o áudio de eu falando. Aí eu falei umas coisas, né? E não pegou. Aí pô, eu fiquei chato, porque eu tava falando, tava bem de boa. Aí o que eu vou fazer? Eu vou falar aqui. Eu tava pensando já em vir aqui na praça e tudo pra falar alguma coisa. E hoje foi o dia, né? Hoje é um sábado, dia 8. 8? Hoje é 8 de agosto. 8 de agosto, estamos no mês 8 aí, né? Passou-se já metade do ano. E eu tenho pensado em algumas coisas, né? Hoje o vídeo vai ser mais um desabafo do que eu tô pensando. Um desabafo do que... É simplesmente isso, né? Do que eu tô pensando e tudo mais. Vejamos por onde é que eu começo. Lá na academia eu tava falando sobre eu não ter ainda... Eu tenho 20 anos e nunca namorei. Nunca tive nenhuma relação ali com alguma pessoa ali que seja séria e tudo mais. Nunca namorei. E eu tenho... Hoje eu tô com a lata melhor, né? Tô com a face melhor, tô com um corpinho a mais do que eu tinha antigamente, né? E hoje eu tenho um potencial de... Como eu posso falar? Um potencial de conseguir um relacionamento. Conseguir ter um relacionamento com alguma pessoa. Conhecer uma pessoa. Já conheci 2 pessoas já. Porém não chegou a ser um namoro. Seria mais que a parte. Nunca chegou na parte do relacionamento, né? De namoro. Mas sim apenas a questão de conversar. Nunca ter ficado, tudo, né? Só que não deu certo. E também só foi essas 2 vezes. E recentemente, ontem eu tive a ideia desse vídeo de falar isso, porque ontem eu tomei um pré-treino, treinei costas, fiz um treino legal de costas. E ontem o pré-treino ainda tava batendo lá em casa. E eu demorei para dormir. E como o pré-treino não passou, eu ainda tava com aquele agir do pré-treino e tudo, eu fiquei pensando demais. Fui dormir depois das 1h30 pensando muito. Pensando muito mesmo. No legal mesmo ali. E eu pensei na ideia desse vídeo, falar um pouco e tudo. E o que eu pensei ontem foi sobre o potencial que eu tenho de ser uma pessoa... Eu vou usar a palavra mundo, né? De ser uma pessoa do mundo. Ser um homem onde fica com muitas e muitas mulheres e tudo. Só que eu não sou assim. Já teve pessoas já que chegaram pra mim e falaram: Rafael, quando descobriram, né, que eu tinha tido nenhum relacionamento e tudo, que eu não sou de sair pra lugar nenhum, que eu não bebo, que eu não fumo, que eu não ando em balada, tudo, que não fui à praia depois assim de já ser grande e tudo. A pessoa olhou pra mim assim, falou: nossa, tu tem uma cara de quem já viveu, de quem vive, né? Assim, falo isso de quem vive no mundo, né? De ter esse rosto de uma pessoa que já fez muita coisa, de fica com uma, fica com 2, fica com 3 e tudo. Aí eu peguei e olhei, eu parei pra pensar nisso, né? Do meu rosto, dá a entender isso, sendo que eu não sou assim. Eu acredito que eu tenho, pela questão que eu converso, eu sei conversar e tudo, de ele ter o potencial de ser essa pessoa. Já tive
a oportunidade de ser uma pessoa totalmente diferente do que eu sou hoje. Sempre nasci cristão, cresci cristão, cresci na igreja e tudo. E só que eu nunca tinha seguido a Cristo definitivamente, né? O que eu tô falando aqui vai conseguir se conectar com o início e com o final do que eu quero falar. Que eu não cresci sendo ensinado a querer mais de uma mulher por semana, né? Por mês, como muitos têm, assim, de que tá conversando com uma aqui essa semana e na outra semana já tá com outra mulher conversando. Eu não cresci nesse pique, eu não cresci sendo esse tipo de pessoa, sendo ensinado esse tipo de coisa. Pessoas ao meu redor em que eu convivo, amigos e tudo mais, tem esse tipo de vivência, né? Só que eu não tenho esse tipo de vivência e hoje eu não tenho vontade, não tenho nenhuma vontade de ser esse tipo de pessoa. Acredito que isso vem muito do Espírito Santo, porque do meu período dos meus 15 ao metade ali até um pouco de eu ter 17 anos, moto barulhenta, moleque. De eu ter ali meus 17 anos, eu cobiçava muito, eu tinha muito uma coisa na cabeça ali, por uma questão ali de convívio de amigos da escola e amigos ali por fora, que era se relacionar com a mulher, levar uma mulher à cama, dos meus 15 ao pedaço dos meus 17. Por que disso? Porque 15 anos, tinha amigos de 15, 16, 17, onde já tinham tido relação com uma mulher e tudo mais, só que meio que não, o que isso causava, aquela pressão, de ele, meu amigo já fez isso, ele disse que é bom, eu quero experimentar isso. Isso era algo que eu tinha em mente nos meus 15 aos pouquinho dos meus 17 anos. Por conta disso, eu tinha isso na cabeça, de querer levar uma mulher à cama, só por conta disso, que meus amigos falaram que era bom. E eu queria, eu também tinha disso, eu já nessa idade eu pensava que, tô ficando atrasado, tenho 15 anos, tenho 16 anos e nunca cheguei a me relacionar com uma mulher, né? Nunca cheguei a levar uma mulher pra cama. Hoje eu tenho 20, não consegui esse feito ainda, porque eu vou chegar lá, o motivo de eu nunca ter, que eu já tive a oportunidade, mas não tenho esse, não cheguei a ter esse relacionamento, né? Então, por que eu tô falando isso, né? Como eu falei no início do vídeo, esse vídeo vai ser mais um desabafo. Poderia estar falando isso no off, né? Pra qualquer outra pessoa. Tenho amigos que já chegaram pra mim, que eu já escutei eles falaram: olha, tu me escutou quando eu tava ruim, tu me deu pequenos conselhos e tudo, e eu tô aqui quando tu quiser conversar. Só que eu não consigo falar aquilo que eu quero falar para outra pessoa, porque eu tenho na mente que a outra pessoa tem seus problemas e ela não precisa escutar problema meu ou algo que eu esteja sentindo, mesmo a pessoa se abrindo, se dispondo para escutar o meu problema. Aí eu não, mesmo quando eu tô querendo falar, eu não consigo falar aquilo que eu realmente quero falar, né? Porque eu tranco tudo, nunca tive o hábito de falar aquilo que eu tô sentindo, não cresci sendo ensinado a conversar, a falar sobre aquilo que eu tô sentindo, e eu meio que não tive essa criação, esse ensinamento desde criança. Então eu cresci não falando pra ninguém o que eu tô sentindo, sem saber como se expressar e tudo mais, né? Enfim. E foi complicado, mas então eu não tive isso, eu não sei como. Eu solto assim, eu converso com a pessoa e do nada eu solto aquilo que eu tô pensando e tudo na hora da conversa. Só que se eu parar pra conversar com alguém, eu tenho que ter muita intimidade, eu tenho que confiar muito e eu tenho que saber o nível da conversa que tá ali pra eu poder falar algo que eu tô pensando, algo que tá encucado na minha cabeça, né? E tipo, não façam isso, tá? Conversem com alguém, porque você precisa tirar o que tá dentro da sua cabeça, o que tá dentro de você,
falar pra fora. Se você não tem a confiança de não se sente confortável, mesmo com algum amigo muito querido, você tem esse mesmo pensamento que eu tô tendo, que é não conversar com um amigo, porque aquele amigo ele tem problemas também, mesmo ele se dispondo a me escutar. Eu não tenho isso, converse, tá? Sempre tenha disponibilidade de conversa. E se não quiser conversar com alguém, converse com Deus. E se mesmo você não acredita em Deus, tudo, tá? Mas mesmo que você queira falar, faz o que eu tô fazendo aqui, ó. Tô falando com o vídeo, já falei com Deus, já conversei com Deus, só que eu sinto a vontade de falar ali pra outra pessoa, pra outro ser, né? Então eu tô aqui agora gravando esse vídeo, desabafando, né? Legal. E é difícil pra mim falar, né? Tipo, eu converso muito, só que falar ali de mim mesmo ali é bem complicado pra mim. Tá, mas continuando, né? O porquê de eu não ter até hoje me relacionado. Eu demorei muito dos meus 15 aos 17, como eu tava falando, eu queria muito levar uma mulher à cama, porque eu olhava pra uma mulher querendo apenas o corpo dela. Dos meus 15 aos 17 anos ali, um pouco dos meus 17, eu tinha isso em mente. O que eu tive o estalar de dedo pra mudar isso foi pouco a pouco eu indo mais à igreja, eu tendo uma vida ali lendo a Bíblia, orando, dedicando do meu tempo a mais para Cristo. Eu tive a entender que eu necessitava de Deus, né? Eu precisava de Jesus. E aquilo veio ali transformando por dentro, o Espírito Santo veio ali. Eu sempre ali, mesmo errando, eu sentia que eu tinha que mudar e tudo. E foi num congresso que teve lá na igreja de jovens, que englobou ali algumas igrejas ali, né, de culto de jovens e tudo, onde eu tive o real estalar, o real sentimento do Espírito Santo em mim. Que mudou algo em mim. Naquele dia, eu nunca vou me esquecer, naquele sábado, que mudou algo em mim. Algo dentro de mim simplesmente mudou. Algo entrou no meu coração, que fez até a vontade a mais de Cristo. Tô me arrupiando aqui só de lembrar disso. Porque naquele dia, naquela noite, naquele sábado, eu senti em mim o Espírito Santo. Porque naquele dia na igreja, eu olhei, a igreja estava lotada, não era nenhuma questão da igreja, senti isso porque a igreja estava lotada, não. Eu senti isso porque eu vi jovens da minha faixa etária louvando a Deus, chorando, entregando tudo de si naquele dia a Deus. E eu olhei aquilo dali, eu lembro, eu falei pra minha mãe, eu chorando pra minha mãe e tudo, olhando aquilo tudo, o louvor, os jovens da minha idade. O que mais me pegou foi os jovens da minha idade tendo amor onde eu procurava ter aquele amor, porque ali na escola e tudo mais que eu conversava com meus amigos da escola, que eu conversava, eles não eram aquele tipo de pessoa onde eles conversavam isso, onde eles demonstravam querer a sede de Cristo. E naquele sábado eu vi que aqueles jovens da igreja lotada, aqueles jovens que estavam lá, eles tinham essa vontade na qual eu queria ter, na qual naquele tempo eu queria ter. Hoje eu tenho, hoje eu reconheço, só que mesmo hoje eu sou muito falho, né? E eu olhei naquele dia, foi um dos melhores dias da minha vida. Ali tem top 3 melhores dias da minha vida ali, né? O segundo foi o dia do meu batismo. Só que naquele dia ali eu senti o Espírito Santo tocar, o Espírito Santo entrar em mim. Eu senti realmente ele ali, porque naquele dia eu tive a vontade que eu nunca tinha tido na vida, tá? Até naquele momento, né? De querer estar na igreja em busca do Espírito Santo, em busca de Cristo. Eu ia para a igreja todo domingo, ali culto de jovens, ali quando eu tinha a disponibilidade de ir, eu ia no caso, só que eu não tinha aquele gás, aquela ânsia. Eu tinha resquícios da ânsia de querer
de querer mais de Cristo, de querer mais de Jesus. Só que eu não conseguia, porque tinha algo que me travava. Tinha algo que eu sentia que tinha algo que me travava. E o que mudou foi naquele dia, naquele sábado, naquele culto, onde eu vi mais jovens como eu, mais jovens ali da minha faixa etária, louvando a Deus e estando feliz, sentindo. E naquele dia, cara, foi maravilhoso. Aquele dia pra mim foi algo assim que mudou tudo pra mim. Daquele dia foi algo que mudou tudo pra mim. Tudo que eu penso hoje, naquele dia foi o que teve a mudança total. De eu querer deixar de ter o pensamento de olhar para uma mulher querendo apenas um relacionamento de uma noite. Aquele dia foi o dia em que mudou meu pensamento sobre Cristo, de eu querer mais, de eu necessitar de Cristo. Foi naquele dia, naquele sábado, naquela noite. Foi a noite em que mudou. Eu digo que aquela noite foi a noite em que deu start a minha mudança total de mente, de espírito, de tudo, naquela noite. E eu consegui, depois daquela noite, ter mais sede, ter mais ânsia de Cristo, ter mais ânsia ali de buscar o Espírito Santo, ter mais ânsia de querer estar na igreja. Eu lembro que quando amigos meus me chamavam para ir para a igreja, eu queria estar lá na igreja, porque eu queria estar, eu sentia a vontade de estar ali na igreja louvando. Eu louvava em casa, eu orava em casa, só que eu tinha também a vontade de querer estar lá na igreja, vendo outras pessoas também, sabendo que outras pessoas sentem aquilo que eu estou sentindo também, e eu sentindo aquilo também. E eu queria muito isso, e eu quero muito isso, né? De ver mais pessoas da minha idade, mais pessoas mais novas, mais velhas, louvando a Deus com tudo que se tem. E eu aceitava, né? Tem até uma coisa que a minha mãe, ela tem algo que eu não sei o porquê, mas ela tem algo que ela me privava muito de visitar outras igrejas quando amigos meus chamavam, porque ela falava que misturava comida, né? Tipo isso. Só que nunca não entendia muito bem, só que pra mim, pô, de boa, né? Tá. Só que eu nunca discutia tudo, eu conseguia, mesmo assim eu nunca perdi a vontade de querer Cristo mais e mais. E depois daquele dia realmente mudou tudo na minha mente, de como a partir dali, de como eu comecei a olhar diferente para uma mulher, como eu comecei a olhar diferente no pensar de querer ter um relacionamento com uma mulher. Porque depois daquele dia, e depois do dia do meu batismo, na minha caminhada daquele dia até o dia do meu batismo, eu comecei a ter uma reeducação sobre minha mente, sobre como olhar para uma mulher. Porque, como eu falei, dos 15 aos 17 eu olhava muito para uma mulher querendo o corpo dela, querendo cobiçar ela, né? Isso é algo que todo homem em algum momento tem essa luta, e é bem difícil para o homem conseguir vencer esse pensamento de deixar de olhar para uma mulher, olhar para o corpo dela, desejando o corpo dela. E eu considero que eu consegui. Eu mesmo assim eu ainda tenho dificuldade, né? Afinal, sou ser humano, eu erro e tudo. Sou ser humano, eu erro. Só que eu venho lutando, continuo lutando, todo dia após dia eu luto sobre essa vontade, eu luto sobre esse pensamento de querer a mulher apenas pelo corpo dela, por conta daquele sábado, por conta de como Jesus me transformou por dentro, de como no dia em que minha irmã olhou para mim e o pastor chamou na frente da igreja para poder entregar-se, voltar-se a Cristo, entregar sua vida a Cristo, onde minha irmã olhou para mim e falou: Rafael, vamos lá. Naquele dia foi por ela, só que também foi muito por mim, porque naquele dia eu senti o Espírito Santo voltando a mim, isso depois do meu batismo. Eu já tinha me batizado, só que eu estava ali em momentos difíceis comigo, minto. Ali foi antes do meu batismo. Naquele dia, outro aviso de Cristo, outro aviso do Espírito Santo, dizendo: você não é do mundo, você é meu, você tem que estar comigo ao meu lado.
Eu senti o Espírito Santo me chamando disso, e eu sinto ainda hoje o Espírito Santo me chamando para isso. Eu tento, eu brigo, eu estou brigando contra a minha carne, eu estou lutando todo dia, assim como todo cristão luta sobre a sua carne, para poder vencer cada dia mais a sua carne e vencer e ir para Cristo cada dia mais. Naquele dia onde o pastor chamou, onde minha irmã olhou para mim e perguntou: Rafael, vamos lá, eu não pensei duas vezes, eu falei vamos. Porque minha irmã ela estava afastada, e ali eu tava seguindo tudo, tava tendo uma linha ali, lendo a Bíblia, orando, louvando. Só que eu senti que faltava alguma coisa. Conectou no outro fone, né? Só que eu senti que faltava outra coisa. E realmente faltava, era mais ali um querer. Era mais um desejo. Eu tinha o desejo, só que eu acho que faltava um clique a mais. Era algo a mais ali. Eu espero que esteja pegando aqui o áudio agora, né? Mas acredito que esteja. Que esteja algo a mais ali, que o meu corpo pedia mais, o meu espírito pedia para ser mais alimentado. Naquele dia eu falei coisas para minha irmã, onde aquilo, depois eu fui pensar, depois eu fui lembrar do que eu falei, se encaixava mais em mim, se encaixava muito em mim, como também na minha irmã, né? O que eu falei naquela noite para ela, também era pra mim. Eu falei pra ela, só que também aquilo muito era pra mim, porque nada mais era do que eu sendo um completo hipócrita. Porque antes daquela noite eu tava pecando como antes eu tava. Eu buscava, eu brigava, eu caía, eu perdia a guerra espiritual, eu ganhava, perdia de novo. Eu tava mais perdendo que ganhando. E depois daquele encontro que eu tive novamente com o Espírito Santo, me dizendo que eu não posso sair de perto dele, eu não posso sair do lado dele, porque eu necessito dele, e minha mente, meu coração já é dele, já é de Cristo. Eu já entreguei minha vida, e eu sei, e eu sinto que a minha vida é de Cristo, e eu não pretendo em nenhum momento sair dos caminhos dele, mesmo que eu tenha dificuldades em mente, dificuldades mentais, emocionais. Eu não posso sair do lado de Cristo, porque eu necessito dele. Eu sei que se eu sair, eu não vou estar completo, porque o Espírito Santo ele me completa. O Espírito Santo ele me completa. E depois daquela noite que eu senti, eu tive mais vontade. Naquela noite eu lembrei do sábado do culto de jovens, eu lembrei de um dia no meu quarto, eu senti no Espírito Santo enquanto lia, enquanto orava, enquanto louvava ali. Eu simplesmente eu lembrei daquilo que eu necessitava, que era do Espírito Santo. Depois daquilo, eu voltei a ler as Escrituras, eu voltei a orar, eu voltei a louvar. E depois, no 1º de maio, ou março, dia do trabalhador, no feriado, a gente foi para a Chácara do Pastor, onde eu fui batizado. E teve a minha total mudança ali, mais e mais de mente. O menino caiu aqui. Pessoal. Vixe, o menino caiu aqui, olha. Ixi, Maria, meu Deus, dizendo que vai bater nele, ó. Enfim, depois, assim que eu fui batizado, cara, que dia maravilhoso. Mais um dos dias maravilhosos da minha vida. Como eu falei, top 3 dias da minha, que eu nunca vou esquecer, vai ser o sábado de culto de jovens. Vai ser o dia em que minha irmã me chamou para ir à frente com ela, e onde eu senti o Espírito Santo ali falando comigo e com ela. E o dia do meu batismo, onde eu nunca vou esquecer. Eu tenho uma foto no celular, vira e mexe ali, por dia, semana, eu volto a olhar aquela foto para lembrar do que eu entreguei a minha vida, para que eu entreguei a minha vida, e para quem eu entreguei a minha vida, e para quem eu preciso e pretendo manter a minha vida alinhada com Cristo. Ó, a formiga aqui. Alinhada com Cristo. E eu tenho essa necessidade, eu sinto eu sinto essa necessidade de ter Cristo ao meu lado. Eu acho que minha mãe tá mandando um monte de mensagem. Eu sinto essa necessidade de ter Cristo ao meu lado. E depois disso tudo, eu realmente tive mais vontades
ter em Cristo, e eu tive prioridades. Eu priorizei a Cristo a relacionamentos, seja momentâneos, relacionamentos ali, buscando um namoro. Eu priorizei tanto a ponto de meio que se esquecer de como era querer um relacionamento com mulher. Eu tenho amigas, eu conversava com elas tranquilo, sem nenhum pesar, sem nenhum desejo ali de querer ela e tudo mais, querer elas, né, e tudo mais, né. Eu consegui, depois de um tempo, que eu percebi que eu não olhava mais para uma mulher querendo o corpo dela. Eu olhava para uma mulher já querendo conhecer ela, realmente querendo conhecer, querendo fazer uma amizade, visto que depois de muito tempo eu queria de fato me relacionar com alguém onde eu pudesse ser, além de um namorado, além de um esposo, querendo ser um amigo dela, amigo da pessoa ali. Eu quis buscar isso, onde eu tentei, só que sempre nas tentativas eu errava a pessoa. Eu errava a pessoa e eu percebia que não era o ideal pra mim. Aí eu pegava e meio que eu desistia da pessoa.